As coisas ao seu redor mudam quando você carrega a presença de Deus. Sua presença é tão real e perceptível que é impossível tê-la por perto sem senti-la. A presença de Deus se torna parte de quem você é, e quando você a carrega, tudo ao seu redor começa a se transformar. Ter a presença de Deus é experimentar uma manifestação do seu poder, glória, amor e de todas as virtudes que dele procedem. Essa presença se manifesta na vida daqueles que estão verdadeiramente conectados a ele. Para carregar essa presença, é necessário ter uma vida de oração, adoração e santidade. Nem todos experimentam essa manifestação, pois há um preço a ser pago. Desde Moisés até os primeiros apóstolos, a presença de Deus era evidente em suas vidas. Moisés, por exemplo, esteve tão imerso na presença divina que, ao descer do monte, os israelitas não conseguiam olhar para o seu rosto. Você pode carregar a presença de Deus, mas não terá controle sobre o que ela pode fazer ao seu redor. Nesta mensagem, veremos algumas das experiências que acompanham aqueles que carregam essa presença. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. Um dos sinais mais marcantes é um aumento significativo nos ataques espirituais antes de um grande avanço. Isso pode ser surpreendente, mas é uma realidade. A presença de Deus não apenas atrai bênçãos, mas também desperta a atenção do inimigo. É como uma luz intensa que não pode ser escondida. Por onde você passa, todos percebem algo diferente e poderoso. No entanto, o diabo e seus agentes sabem exatamente o que você carrega e farão de tudo para que você perca essa presença. Eles entendem que a presença de Deus conduz você a um reino de possibilidades ilimitadas. Portanto, o inimigo tenta distraí-lo para que você não consiga acessar essa realidade. A Bíblia nos apresenta várias histórias que confirmam essa verdade, e vamos refletir sobre algumas delas. Um exemplo é José, filho de Jacó, que possuía a presença de Deus em sua vida, manifestada tanto de maneira espiritual quanto física. Deus o abençoou com o espírito de liderança, o que vai além do amor divino sobre sua vida. José também era muito amado por seu pai, e seus irmãos sabiam disso. No entanto, ele nunca imaginou que a presença de Deus em sua vida atrairia ciúmes e ódio de seus irmãos e daqueles que queriam lhe fazer mal. A Bíblia nos diz que José não era odiado apenas por seus irmãos, mas também foi falsamente acusado pela esposa de Potifar no Egito. Todos ao seu redor sabiam o que ele carregava, e o único desejo deles era fazer com que as bênçãos de Deus se afastassem dele. José experimentou sucesso em uma terra estrangeira e também entre seus irmãos, mas isso não aconteceu apenas porque ele carregava a presença de Deus. Ele também se levantou para defender sua fé em Deus, apesar de seus adversários. Se você está passando por momentos difíceis, não se surpreenda, pois isso é comum para aqueles que carregam a presença de Deus. Lembre-se de Jó, capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor diz a Satanás: "Você notou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal." Quando você anda perto de Deus e carrega sua presença, você se torna um alvo, mas no final, experimentará avanços. O segundo sinal de carregar a presença de Deus é um maior nível de discernimento, onde a presença de Deus é tangível à luz, e onde há luz, há revelação. Ao ler a Bíblia, você percebe que quando a luz chega, a escuridão se dissipa. O espírito humano é como uma vela, e quando aceso, comunica-se com Deus e acessa um conhecimento profundo no espírito.
Assim, quando você carrega a presença de Deus, você não está vazio de sabedoria, entendimento e percepção espiritual e física. Você não anda na escuridão, pois a presença de Deus em sua vida traz conhecimento e sabedoria. No capítulo 2 de Daniel, encontramos a história do servo de Deus na Babilônia. Em determinado momento, o rei Nabucodonosor teve um sonho e buscou sua interpretação. Ele convocou magos, astrólogos e os sábios do reino, mas nenhum deles foi capaz de revelar o significado do sonho. Quando Daniel soube disso, pediu para se apresentar diante do rei. Daniel, capítulo 2, versículo 17 ao 19, relata que ele voltou para casa e compartilhou a situação com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, pedindo que buscassem a misericórdia de Deus para que o mistério fosse revelado. Eles clamaram ao Senhor para que não perecessem junto com os outros sábios da Babilônia. Em resposta, Deus revelou o segredo a Daniel em uma visão noturna, e ele louvou ao Deus dos céus. Daniel e seus companheiros carregavam a presença de Deus, e isso lhes concedia discernimento. Depois dessa experiência, Daniel passou a interpretar outros sonhos do rei da Babilônia. Ele era um homem de oração e sabedoria espiritual. Da mesma forma, quando alguém carrega a presença de Deus, manifesta um alto nível de discernimento e não permanece ignorante diante dos acontecimentos ao seu redor. Outro sinal da presença de Deus na vida de alguém é a direção clara que ele concede. Todos desejam ter clareza e propósito, pois ninguém quer perder tempo no caminho errado ou fazendo escolhas equivocadas. Quem carrega a presença de Deus recebe sua orientação em relação à vida e ao destino. A presença divina funciona como uma bússola, trazendo segurança quando se está perdido ou incerto. Quando Deus dá direção e clareza, essa pessoa também se torna uma luz para guiar outros. Um exemplo notável disso é a jornada dos israelitas no deserto. Durante toda a caminhada, a presença de Deus estava com eles. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, está escrito: O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, para que pudessem caminhar de dia e de noite. A presença de Deus não era apenas perceptível, mas também visível. Hoje o ser humano pode se tornar um canal dessa presença. Nos tempos bíblicos, a presença de Deus serviu como uma bússola para os israelitas, guiando-os pelo deserto por um longo período. Da mesma forma, essa realidade se manifesta na vida de quem carrega a presença de Deus, trazendo uma convicção clara sobre o que fazer, para onde ir e como agir em cada situação. E a presença de Deus revela sua essência e ele jamais leva alguém ao engano. Perceba que essa presença não foi uma bênção exclusiva para Moisés, mas beneficiou toda a nação de Israel. O mesmo acontece com aqueles que estão ao redor de alguém que carrega essa presença de maneira evidente. A Bíblia menciona os filhos de Issacar, homens que compreendiam os tempos e sabiam exatamente o que Israel deveria fazer em momentos decisivos. Isso demonstrava que eles carregavam a presença de Deus, refletida através do discernimento. Em um mundo repleto de distrações e confusão, ter clareza sobre o propósito e os tempos em que vivemos é essencial. A presença de Deus em sua vida concede essa compreensão e discernimento em cada estação da vida. Um exemplo disso foi Filipe, que tinha a presença de Deus tão evidente em sua vida que foi conduzido pelo Espírito até um eunuco etíope, o que resultou em sua conversão. Sem a presença de Deus, ninguém pode saber com precisão o que fazer em cada momento determinado.